Olá, eu sou a Mona, apresentadora do Alô Mulher, estreando o programa de estreia aqui na Alô TV. E hoje eu conversei com a Gisele Moreira, essa mulher grande promotora de bem-estar que tem uma história incrível na história comercial de Goiânia. Eu convido vocês para conferir esse programa de estreia. Alô TV, os melhores estão aqui. Te ama pra caramba, viu? Ali te quer pra vida e eu quero só seu arrepio. Igual a ele, só tem ele, igual a eu tem mil. Ali te ama, viu? Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 Falar de doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Então estamos aqui de volta para falar de bem-estar com a Gisele Moreira. Bem-vinda, Gisele. Que alegria receber você aqui no Alô Mulher, na estreia do Alô Mulher no Alô TV. Bem-vinda. A alegria é minha, né? E que responsabilidade estar aqui hoje logo nessa estreia, né? Trazendo um pouquinho aqui do que vai nesse coração. Sim, e conta pra gente, assim, da história da sua família, né? Porque as terapias sistêmicas dizem que nós somos o resultado do nosso pai e da nossa mãe, né? Então, eu acho bacana você trazer a história, assim, de como seus pais chegaram aqui, como é que é essa história de mais de 60 anos, né, de sucesso comercial, que faz parte da história goiana, né? Então, conta um pouquinho pra gente dessa história. Então, meu pai é português, chegou no Brasil em 1952, veio por uma questão da época, né, relacionada a não participar da guerra, vamos dizer assim. Então ele veio para o Brasil e é tão engraçado a questão, né, como é que o universo trabalha conosco, né, com a nossa vida,
que ele foi parar em Trindade. Foi onde ele conheceu minha mãe, se casaram, vieram para Goiânia. E como tinha esse laço estreito com Portugal, eles começaram a trazer para Goiânia, eu falo que são joias, né, que são os verdadeiros bordados da Ilha da Madeira. E com isso eles começaram a levar esse benefício, né, eu brinco que é esse bem-estar, com os bordados da Ilha da Madeira de porta em porta. Então, de lá para cá, isso foi acontecendo, né, já são 5 gerações, depois tem que fazer as contas para ver se a gente não passa para a sexta, né, porque é desde 1960, né, então já temos quase 65 anos de história. Infelizmente, o seu Moreira não está mais conosco, mas continuamos aí, né, com esse legado de levar esse bem-estar para as famílias goianas. Maravilhoso, Gisele. E assim, toda essa história, né, eu até arrepio, você vai me falando, olha aqui. Toda essa história, né, de construção, de sucesso comercial em Goiânia, que faz parte da história de Goiânia, toda essa veia comercial empreendedora, você acha que isso moldou um pouco quem você é? Como que isso te afetou, sabe, assim? Ah, com certeza, né? Eu falo que a gente é feito um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe, da história que a gente vive, que vivemos juntos. Então, é fato, né? Com certeza. Até porque é uma vida de servir e contribuir, né? Porque o fato de você, no caso deles, levar o enxoval, né? Cama, mesa e banho, né? Para quem não sabe o que significa a questão do enxoval, você está ali na realização de sonhos. Porque uma casa, uma família se começa com um enxoval. Quando a gente vai casar, quem casa não quer casa? Então começa pelo enxoval. Então, assim, é uma vida de servir e contribuir. Então, nada melhor do que você servir o outro, né? E ver que a felicidade ali, ela transborda. E quando você traz, assim, a questão do bem-estar, né? Que seus pais já começaram toda essa história, né? Promovendo realização de sonhos, bem-estar. Você foi para a arquitetura baseada, buscando também desenvolver e esse contato com o bem-estar, ou foi por outro motivo? Eu acho que foi inconsciente, porque eu, quando fui fazer a escolha, né, do meu curso, assim, era a única temática que eu me identificava. Eu tenho uma família, né, a família da minha mãe, ela tem alguns arquitetos, tem alguns engenheiros. Meu padrinho, ele é arquiteto, então, assim, eu admirava muito ele, o desenhar, o desenvolver, mas, na verdade, o que eu gostava era de tudo aquilo que eu pudesse fazer e ver que teve minha contribuição, sabe? Poder se ver no resultado. Então, eu adorava pintar, costurar, desenhar, exatamente para me ver naquele, né, para me enxergar um pouquinho naquele produto. Então, foi daí que veio a questão da arquitetura. Maravilha. E quando você começou a se interessar pela nutrição? Né? Porque quando a gente pensa em arquitetura, nutrição, tem a ver, né? Quando a gente linka o bem-estar. Como que foi esse caminho, assim, de você ir para a nutrição? Eu nunca tinha pensado nessa conexão, né, da arquitetura com a nutrição. Mas é bem o que você falou, é o bem-estar, né? Só que a diferença é que a nutrição, ela tem a ver com o bem-estar do nosso templo, né? Sim. Do nosso... Da nossa casa, da né? nossa morada, vamos dizer assim. Então, a conexão é maravilhosa. Na verdade, como é que eu fui parar na nutrição? Eu descobri alguns produtos e sozinha, ninguém me contou. E esses produtos, eles eram vindos de uma multinacional. E eu comecei a fazer uso, eu estava com uma questão relacionada à saúde, bastante séria, né? E aí eu comecei a fazer uso desse produto e vi que, assim, todas as questões que eu tinha no meu corpo, né, em relacionada às dores, porque já tinha mais de um ano que eu convivia com um torcicolo, né, com uma tensão no pescoço. Eu não tinha problemas com mobilidade, mas tinha aquela tensão no pescoço. Então eu fiz de tudo. Eu brinco que eu fui até tomar passe, benzer, fazer de tudo, porque eu falei, gente, só pode ser um encosto. Eu brincava, né? E nada do que eu fazia estava dando certo. E comecei a fazer uso e, do nada, eu falei, gente, cadê? Sumiu. Foi tirar com a mão. Olha só que produto que é esse, curiosa. E aí eu falei, nossa, tomei consciência de que era esse produto, que era um colágeno. Que estava fazendo aquela questão comigo. E aí
comecei a prestar mais atenção ainda, né? E comecei a contar para o outro, né? Do bem-estar, do benefício que eu estava recebendo, e todo mundo passou a querer, eu quero isso também, eu quero isso também. Sem contar que o colágeno, além de trabalhar essas questões, né? Dos tecidos conjuntivos, dos mecanismos como, né, articulação, musculatura, tendões, etc., trabalha também a questão da nossa pele, né? Então, assim, eu estava numa época que a gente já começa a observar as ruguinhas, já estavam bem acentuadas, eu queria diminuir isso. Então, acaba que, assim, a gente foi cativando os outros a quererem também. Olha a veia comercial aí. Quando você me conta isso, né? Olha só, porque fala que a gente vende o que a gente gosta, né? O que a gente gosta e acredita. Uhum. Então, foi um pouco isso, né? Você experimentou os resultados e foi fácil para você trazer esse produto para as pessoas, né? E na verdade, era assim, a minha fala para todas essas pessoas conhecidas era como amiga, eu não estava ali vendendo, não tinha intenção de venda, tinha uma intenção de servir e de contribuir mais uma vez, né, de oferecer. Gente, olha essa chave. Vocês querem ter sucesso nas vendas, nos negócios, em qualquer negócio? É essa postura, né, Gisele, de servir e contribuir para o caminho do outro. Tem uma frase que diz assim, que quando eu acendo uma luz para iluminar o caminho do outro, o meu é iluminado 2 vezes. Com certeza. É uma super chave. Tanto é que no meu vocabulário, né, eu não falo venda, eu falo que eu não estou vendendo, não era venda, eu estava oferecendo. É claro que inicialmente eu estava oferecendo para minha amiga, para minha família, o mesmo benefício que eu recebi. Não tinha ali aquela consciência da venda. Até que eu percebi, até que quando entraram em contato, me falou assim, peraí, você... É uma potência. Né, você precisa se tornar uma embaixadora desse produto, porque você tem uma história aí, né? E até porque eu descobri que virei caso de estudo, né? Não só no Brasil e fora do Brasil, por a questão severa que eu tinha aqui, que aí eu busquei profissional e descobri que eu estava com uma disfunção temporomandibular severa, que envolvia degeneração da articulação, do disco, enfim, né, precisava de alguns procedimentos envolvidos aí, só que assim, era como se meus exames não fossem meus. Eles não eram compatíveis, né, os exames com a Gisele, com a clínica da Gisele, com os sintomas, porque eu não tinha sintoma nenhum. Por causa disso que eu virei caso de estudo, né, e fui acompanhada. E mais um motivo, né, e foi crescendo essa vontade, né, de entender mais por que aquilo estava acontecendo comigo, qual era a matemática, aí entra esse lado da arquiteta, né, de querer entender a matemática da casa, né, dessa morada do nosso organismo, porque, querendo ou não, gente, é maravilhoso, a matemática, o tanto que o nosso corpo, o nosso organismo é perfeito, a matemática que existe por trás. Então, foi nessa busca de entender um pouquinho mais o que aquele produto tinha feito comigo, por que agora eu era outra pessoa em relação ao bem-estar e à saúde, que eu fui estudando, até que eu falei, nossa, vou fazer apareceu uma descobri uma pós-graduação em nutrição funcional, e eu quis entender mais. Então, foi nesse sentido de servir e contribuir, não só aquelas pessoas que eu poderia vir a, como se diz, adquirir aquele produto ou aqueles produtos que eu fazia uso, mas principalmente a minha família, né? E essa morada aqui para continuar, como se diz, com a saúde, né? Um bem-estar prolongado. Maravilha. E assim, a gente sabe que existem estudos que comprovam que o ambiente, ele influencia nessa sensação de bem-estar. Então, você tem aí um trabalho em conjunto com a imobiliária, né, com o setor imobiliário. Como é que você atua nesse sentido, assim? Você pode contar um pouquinho pra gente disso? Então, na verdade, essa ligação, assim, durante muito tempo, né, eu mudei meu foco enquanto arquiteta. Fiz muitas casa-cor, né? Na verdade, eu falo que eu sou veterana. Maravilhoso casa-cor. Eu comecei na casa-cor em 97, a casa-cor Goiás, e fui até 2005 na sequência. E depois desse período, eu mudei o meu foco, né? Que foi para empreendimentos imobiliários, trabalhando aí com incorporadoras, construtoras. E meu marido é engenheiro, né? Então, hoje ele cuida da Terral Incorporadora. Casamento perfeito, né? Engenheiro e arquiteto. Excelente. Então, ele cuida da Terral Incorporadora, né? E, querendo ou não, acaba que
eu estou, apesar de novamente estar numa fase de transição, só que saindo da arquitetura, né, voltando para a nutrição, para a parte de locação, inclusive, porque a gente tem um espaço no Lago das Brisas, né? Então eu que cuido também desse espaço, dessa locação. Eu dou assessoria, né? Então, por exemplo, quando chega alguém que fala, nossa, eu quero um apartamento assim também, vê o decorado, né, da incorporadora e fala, nossa, como é que eu posso? Nossa, mas aqui está muito dividido. Não, vamos abrir. Então, você vai dando solução, vai mostrando outro olhar diferente que, às vezes, né, que o profissional do mercado imobiliário, da venda, realmente tem. Porque acaba que o arquiteto ele tem uma visão, né? Ele junta ali, não é só uma visão espacial do espaço físico, mas é porque ele alia ali não só o espaço físico, mas também o sonho daquela pessoa. Perfeito, né? Eu entendi isso que você falou. Não é só uma técnica, né? Não é só um conhecimento do que promove mais bem-estar, é você entender o que é bem-estar para aquela pessoa. Exatamente. Né? Casar tudo isso maravilhoso. É. Você diria que esse é seu diferencial? Na verdade, todo arquiteto tem que ter esse gancho, né? De você... Porque o arquiteto é isso, né? É traduzir o sonho do outro. Então, nós procuramos traduzir o sonho do outro. E é um desafio, porque às vezes não, sempre você tem que ser imparcial. Né? Independente se você gosta ou não daquela situação. Né? Ali você vai funcionando como um advogado para ir questionando a pessoa para saber se é aquilo que ela quer mesmo, né? Porque às vezes a pessoa vem com uma ideia formada e você vai entender que ela não precisa. Deixa eu usar um exemplo simples aqui. Por exemplo, uma casa. Às vezes a pessoa fala, olha, eu tenho 3 filhos, mas eu quero um quarto de hóspede. Mas ela nunca recebeu e nunca vai receber um quarto de hóspedes. Mas tem vontade de ter um quarto de estudo, um escritório, porque traz trabalho para casa, agora com essa história, né, depois da pandemia, que a gente tem aí as reuniões online. Então, às vezes, aquilo lá não é para ser um quarto de hóspede, mas para ser um escritório reversível. Maravilha. E isso é muito necessário, porque, por exemplo, eu casei, né, estava ali na dinâmica da família, e chegou uma hora que eu falava, meu Deus, quem sou eu aqui no meio dessa casa, dessas pessoas? Então, eu sentia muita necessidade de ter um espaço para eu voltar para a minha individualidade, né, para eu me desidentificar um pouquinho do papel, né, da dona de casa, da mãe, da esposa. Então, é muito bom, assim, eu acho que todo mundo tinha que ter, né, esse cantinho, assim, para você... E quando você, por exemplo, coloca para aquela família, fala assim, é verdade, para que eu vou querer, né? Vamos fazer um escritório reversível, porque vai ser o nosso uso diário, e ele se transforma num quarto de hóspede, eventualmente, se acontecer. Gente, olha essa dica, hein? Para você que quer construir, que quer a sua casa, é uma dica ótima. Fala um pouquinho pra gente do espaço que você falou, de locação, né? Assim, que você trouxe que você... Então... Conta um pouco sobre esse sonho, esse lugar de bem-estar, né? Essa opção aí. Lago das Brisas fica aqui em Buriti Alegre, é um local que a gente vai há praticamente 34 anos, né? E nós não éramos proprietários, né? Mas sempre indo como convidados. E a partir de um certo ponto, a gente virou cuidador, porque os proprietários de verdade não queriam mais, não estavam mais com a vibe de querer ir para... Gisele, gente, fiquem aí, já já ela vai terminar de contar essa história desse espaço maravilhoso ali em Buriti Alegre. A gente vai para um rápido break e já já a gente está de volta aqui com a Gisele Moreira. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A Provec nasceu no coração do Brasil. Empregamos e protegemos os brasileiros há mais de 12 anos. E não temos fronteiras. Atendemos em todo o território nacional, com 14 regionais espalhadas pelo Brasil. Transformar e impactar vidas é o nosso propósito. Que a Provec
Provec é sua, a Provec é nossa, a Provec é do Brasil! Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com a Gisele Moreira. Ela tá contando pra gente sobre esse espaço que ela tem, que é assim, um verdadeiro sonho, né, Gisele? Eu falo que é o nosso Caribe goiano, viu? Lago das Brisas está aqui pertinho, 200 quilômetros. E a gente tem um espaço lá na beira do lago. Conforme eu falei, né, já são quase 34 anos que nós estamos lá. E hoje foi uma das bênçãos que recebemos, foi que viramos proprietários, né? Eu e minha família. E até para contribuir, né? Ainda com essa mesma história do servir e contribuir, a gente quis compartilhar as experiências, né? Tantas boas memórias vividas lá. Então, nós abrimos o espaço para locação. Viemos fazendo reformas, melhorando a cada dia mais para receber você. Olha que maravilha. Então, quer construir memórias com a sua família ou memórias agradáveis em um Caribe goiano? Você tem que conhecer lá. Reserva das Brisas. Pode seguir lá no Instagram, que é desse jeitinho mesmo. Gisele, e você tem assim, um grande sonho, né, ainda não realizado? Né? Porque mais de 60 anos de história de sucesso comercial, toda a sua história na arquitetura, na nutrição, no mercado imobiliário. Tem algum grande sonho ainda? Ainda tem muita coisa que conquistar? 53 anos, né? Ou seja, eu não cheguei nem na metade da vida ainda, tem muitas coisas para serem realizadas. Mas você me pegou de surpresa, mas uma das coisas que eu tenho muita vontade é de ter um pomar. Que maravilha. Eu falo, né, que para mim é riqueza ter um pomar, né? Poder ter várias frutas ali à disposição, para mim isso é uma riqueza, assim. A natureza, a conexão da natureza comigo é muito forte, né? Não é à toa que acho que a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei aqui foi que eu fiquei encantada com uma maravilha, né, da natureza, que é a árvore que tem aqui na Alô TV. Sim, aqui na Alô TV tem um jardim maravilhoso, gente, é verdadeira paz, assim. E Gisele, tem alguma mensagem que você queira deixar, alguma dica de nutrição, de bem-estar, junto com uma mensagem final registrado nesse programa de estreia, para quem está assistindo a gente? Então, eu acho que eu posso reunir aqui um pouquinho de tudo que a gente falou, né? Nós falamos de colágeno, nós falamos de bem-estar, nós falamos de arquitetura, falamos de nutrição. Então, assim, comece a prestar atenção aí na questão do uso do colágeno, por exemplo, porque eu falo que vou fazer uma analogia aqui usando, né, as minhas áreas. O colágeno está para o nosso organismo a mesma coisa que o ferro está para uma coluna de sustentação, que a gente chama de pilar em concreto. Ele é uma proteína estrutural. Então, assim, está presente em diversos mecanismos do nosso organismo, como o sistema motor, né, o nosso maior órgão, né, que é a nossa pele, dentre outras estruturas extremamente importantes. Então, dê atenção para isso, né? Que mensagem valiosa, vocês pegaram a dica? Colágeno. Gisele, para quem quer continuar te acompanhando, recebendo essas dicas maravilhosas, né, de nutrição, arquitetura, bem-estar, conta para as pessoas como é que você está nas redes sociais, como é que elas te encontram, como é que elas te acessam. Isso vai ser uma chamada para eu começar a trabalhar melhor essas redes sociais. Mas tem meu Instagram, né, que é o Gisele, G-I-S-L-L-E, _, 2 vezes, Moreira. Maravilha. E
aproveita, né, assim, que você está falando das suas redes sociais, do acesso a você, para você oferecer também esse trabalho personalizado que você tem junto com o mercado imobiliário. Como é que é, assim? Para quem quiser, né, contar com você, assim, como é que faz? Pode entrar em contato comigo, né, pelo meu Instagram. Tem o Reserva das Brisas, que também vocês vão me achar lá, né, quando quiser, né, espairecer no nosso Caribe goiano. E se você quer investir no mercado imobiliário e quer ter um olhar diferenciado, né, enquanto arquiteta, estou à sua disposição, mas com a Terral Incorporadora, viu? Esse foi o Alô Mulher, o programa de estreia aqui na Alô TV com a Gisele Moreira. Então a gente falou muito de bem-estar, de arquitetura, nutrição, todos os promotores de bem-estar. Então, se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo ou que está buscando conhecimento nesse sentido, já compartilha esse vídeo com essa pessoa. E curte aqui também, porque isso vai impulsionar para que esse vídeo chegue em mais pessoas. E é sempre uma alegria estar aqui, né, assumir essa casa, assumir o Alô Mulher, oferecendo esse espaço de protagonismo feminino, onde as mulheres possam vir assumir o seu lugar na vida e aqui ao meu lado, né, mulheres que fazem realmente a diferença. Então, a gente estará sempre aqui com Alô Mulher para você. Eu espero vocês.